Gente, Lamentações de Jeremias, que fica depois do livro de Jeremias, no capítulo 3. A partir do versículo de número 17, que vai dizer assim: afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre. Aleluia, glória a Deus. Gente, como eu disse para vocês, hoje eu quero ministrar a palavra cujo tema é Porta da Esperança. E para quem não sabe o que é a Porta da Esperança, para os mais novinhos aí, Porta da Esperança era um programa que passava no SBT nos anos 80, em que o Silvio Santos, ele trazia algumas pessoas que tinham necessidade de alguma coisa, e as pessoas apresentavam a sua causa, apresentavam a sua necessidade. Então, uns precisavam de casa, outros precisavam de um carro. Naquela época eu lembro muito que as pessoas de instituições filantrópicas que cuidavam de crianças iam pedir uma vaca leiteira de soja, que é aquela máquina de fazer leite de soja. E a pessoa ficava numa expectativa, o Silvio Santos ficava enrolando aquela pessoa, e daqui a pouco, na hora que estava, ele já tinha enrolado bastante, já tinha passado bastante merchandising, ele falava assim: agora vamos abrir a porta da esperança. Então era a hora que a gente ficava em casa na expectativa que a pessoa ia ganhar aquilo que pediu. Porque como é que funcionava nos bastidores? A empresa de televisão tinha que procurar um patrocinador que bancasse aquilo para ele poder fazer o comercial da empresa dele. E às vezes não acontecia de não arrumar. Então era muito chato quando abria a porta da esperança e a pessoa não ganhava nada. A pessoa ficava de mãos abanando. Mas era muito legal para a gente ver quando a porta da esperança se abria e a pessoa ganhava aquilo que ela estava necessitando. Era pulo, era alegria, a gente ficava feliz dentro de casa também. Esse programa ele durou por muito tempo até. E a gente vê que a ideia ficou, né? Hoje tem uns programinhas lá que as pessoas visitam a casa da pessoa, leva e começa, chega um caminhão lá cheio de... Só mudou o formato, mas esse Porta da Esperança foi uma época da minha vida que ficou marcado no meu coração. E como eu quero falar de esperança hoje, eu quis trazer esse título linkado a isso. E nós lemos esse texto de Lamentações de Jeremias, porque a gente conhece Jeremias, né, como o profeta chorão, né? Mas na verdade ele chora justamente porque aquilo que ele vivia no Senhor era algo muito intenso numa época muito difícil. Jeremias, ele profetizou aproximadamente ali no ano 600, no ano 605 a.C., ele profetizou durante 3 reinados, então ele profetizou por um espaço ali de aproximadamente 40 anos. E a mensagem de Jeremias era uma mensagem difícil. A gente vai ver que Deus, ele chama Jeremias, ele ainda jovenzinho,
provavelmente deveria ter uns 12 anos, por aí. E Deus, quando aparece para Jeremias, fala assim, eu te conheci ainda no ventre da tua mãe, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, para que você fosse profeta às nações. E esse jovem começa a ser usado na mão do Senhor, né? Ele era filho de um sacerdote, ele que provavelmente teria passe livre, para poder operar dentro do templo do Senhor. Ele vai profetizar na rua. E olha que missão difícil que Deus fala para ele. Fala, você vai profetizar para um povo que não quer te escutar. Você vai profetizar uma mensagem para um povo que não quer escutar a tua mensagem. A sua mensagem, ela não é uma mensagem popular. A tua mensagem não é uma mensagem de likes. A tua mensagem não é uma mensagem que o pessoal vai pegar na rede social e vai querer apertar o botãozinho compartilhar. Não é o tipo de mensagem popular. E pensa num homem que sofreu por causa dessas mensagens. Ele chega a um ponto de uma vez, no capítulo 20 de Jeremias, de olhar para Deus e falar, o Senhor me enganou, o Senhor me ludibriou. E vai falar que, eu acho muito legal a frase que ele fala, o Senhor me atraiu e atraído fiquei. E vai falar que naquele momento que ele pensa em desistir do seu ministério, um fogo consumiu o seu coração por dentro e ele não conseguiu largar o seu ministério. Um período muito difícil em que o povo era um povo idólatra. O povo era um povo que estava desviado dos caminhos do Senhor para poder servir a Baal. O povo se fingia, quando a gente vai ler nas Escrituras achando que o povo servia a Baal, é como se o povo tivesse virado para virar macumbeiro. Não era dessa forma. O povo frequentava o templo do Senhor, o povo se fazia de crente, mas a sua vida cotidiana não condizia com aquilo. Então olha para você, é muito mais difícil você pregar para uma pessoa que pensa que está nos caminhos do Senhor do que uma pessoa que está totalmente deslocada. Então ele chega um dia para falar com esse povo, a destruição está vindo aí, o povo do norte está vindo aí, porque ele foi o responsável em trazer uma palavra profética que a Babilônia viria para poder engolir o povo de Israel, mais especificamente a tribo de Judá e de Benjamim. E ele dá muitos exemplos, falando, o irmão de vocês, o povo do norte, as 10 tribos, foram absorvidos pelos assírios. Vocês viram a destruição dos teus irmãos e vocês fazem ainda pior, era como Deus falava, porque aquele povo se prostituiu a troco de alguma coisa, mas vocês se prostituem a troco de nada. Deus chega a comparar aquele povo com a prostituta e com a adúltera. Porque ele fala assim, a prostituta, ainda quando ela faz o seu ato libidinoso, aquilo é para ela poder garantir o seu sustento, mas vocês são piores, vocês fazem para não ganhar nada, simplesmente para me afrontar. Só que o povo falava, sabe como que era a frase do povo? No capítulo 7 o povo falava assim, não, a destruição não virá. Templo do Senhor nós frequentamos. Sabe o que o povo estava dizendo com aquilo? O bicho não vai pegar para o nosso lado não, sabe por quê? Porque se a gente fosse trazer, eu quero parafrasear para o dia de hoje. O Senhor não vai vir tratar com a gente não, porque a gente é da igreja. Eu tenho uma carteirinha de membro lá da aba, tá aqui a carteirinha de membro. Eu falei que essa carteirinha, a gente pensa que uma carteirinha de igreja, a gente pensa que isso equivale a um clube de vantagens. O que é o clube de vantagens? Você faz parte de um ajuntamento de pessoas, onde você se filia a esse grupo de pessoas, e aquilo lhe dá vantagem para você poder fazer uma compra mais barata, garante milhas no seu cartão. E muitas vezes a gente vive assim, né? A gente vem para a igreja e fala, não, a partir de agora faço parte da igreja, estou tranquilo, estou favorável, mas continua levando a vida do mesmo jeito que levava antes. Ergueu a mãozinha, aceitou Jesus, estou garantido, agora faço parte da comunidade Aba, faço parte da Aba Church, está tudo legal, agora o inimigo já não pode mais tocar na minha vida.
Afinal, eu sou crente agora, né? Eu faço parte do povo de Deus. E Jeremias começa a ver aquela situação e fala: não é possível que um povo que frequenta ainda não entendeu o propósito daquilo que Deus tem para a vida deles. E ele tinha uma mensagem para falar assim: o que vocês estão pensando tão errado, porque o estilo de vida de vocês só tem atraído a correção de Deus sobre a vida de vocês. E assim acontece conosco, gente. De nada adianta nós estarmos dentro da igreja e continuarmos num estilo de vida em que Deus precise vir sobre nós para poder nos corrigir, porque Deus, Ele não é um Deus de punição, Deus é um Deus de correção. Deus, Ele sempre trabalha para nos corrigir, não para nos punir. Deus, Ele não fica olhando lá do céu e falando assim: eu quero dar um couro em fulano lá, não. Sempre o propósito da disciplina de Deus é nos instruir e nos conduzir para o caminho santo. E o povo não estava entendendo isso. E Jeremias, vendo a loucura daquele povo, ele vai orar a Deus. Sabe o que Deus fala para ele no verso 16? A partir de agora você não ore mais por esse povo, nem me importune com as tuas orações, porque eu não ouvirei. Eu vou tratar com esse povo, porque carregar o nome do Senhor, meus amados, carregar o nome de Deus sobre as nossas vidas é algo muito profundo. Carregar o nome do Senhor é algo excelente, só que tudo aquilo que tem nos traz uma bênção, se nós usarmos aquilo de maneira contrária, aquilo se torna uma maldição na nossa vida. Ou você não parou para perceber que antes você podia fazer um monte de coisa errada, a partir do momento que você começou a buscar Jesus, o erradinho que você quer fazer parece que dá ruim, né? Dá ruim. Porque agora você é filho, porque agora você carrega o nome dele, porque agora, não é uma carteirinha que você carrega, há um espírito que você carrega dentro do teu coração. E Jeremias, ele começa a pregar. E quando a gente vai conhecer essa história, a gente vai ver que aquilo que ele profetizou, que aquilo que os falsos profetas falavam que não ia acontecer, porque ele chegava diante do rei e falava ao rei: vai acontecer isso. Só que existiam falsos profetas dentro do palácio. E os falsos profetas falavam assim: rei, não esquenta a cabeça não, isso aqui não vai acontecer não. Fique em paz. Esse cara aí está falando que vai ficar 70 anos de cativeiro. Vai nada, você vai para lá e vai voltar. Os utensílios da casa do Senhor não vão ser levados daqui, pode ficar tranquilo. E sabe o que acontecia? Bate no Jeremias. Jeremias era uma persona não grata. Eu falo que no tempo que nós estamos vivendo, se Jesus entrar com a sua mensagem real dentro de muitas igrejas, ele vai apanhar igual Jeremias apanhou, ele vai ser expulso igual Jeremias foi expulso. Tem muita igreja que não vai aceitar Jesus, não. Tem muita gente que está na igreja que ainda não aceita a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus é uma mensagem de conserto, é uma mensagem falando: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só que ele não vai te aliviar com uma imposição de mãos, ele vai te aliviar com uma correção da rota da tua forma de pensar. Ele vai nos aliviar com uma correção de trajeto que nós estamos indo, que vai nos conduzir a um caminho santo, agradável a Deus. As coisas não vêm assim mágica. A gente recebe Jesus para que Ele venha nos transformar, para que Ele venha nos mover por dentro e comece a mostrar para nós que algumas coisas que nós estamos fazendo não condizem com aquilo que Jesus faria. Então, o povo é levado para o cativeiro, o templo é destruído, os utensílios da casa do Senhor são levados todos para a Babilônia. E Jeremias vê toda aquela aflição. A aflição de Jeremias era tão grande, chegava ao ponto que um dia ele quis casar. Sabe o que Deus falou para ele? Você não vai casar não, cara. Porque se você casar, o teu casamento vai ser destruído, porque eu vou mandar fogo em tudo aqui, não vai sobrar ninguém. Ele não pôde nem casar. E quando o povo vai para o cativeiro, ele viu o povo indo para o cativeiro, porque ele tinha uma salvaguarda do rei em que ele não precisou ir para o cativeiro, ele pôde ficar em Judá.
e cataram ele à força até levar ele para o Egito. Mas ele se estabeleceu em Judá, vendo tudo aquilo acontecer diante dos seus olhos. E em determinado momento, a desesperança tomou conta do coração de Jeremias. Ele começou a olhar e falar: não é possível que todas estas coisas estão acontecendo e um dia a gente ainda vai ter salvação. E muitas vezes é isso que acontece com as nossas vidas. Às vezes a gente vem para o Senhor e o Senhor começa a falar com uma voz tranquila com a gente, né? Querendo nos conduzir ao bom caminho. Só que parece que tem vezes que a gente quer testar o Senhor, né? Parece que a gente quer fazer uma queda de braço. E a gente vem, muitas vezes, com as nossas falsas orações e falar: Senhor, eu não consigo. Isso aí é demasiadamente pesado para mim. E a gente vai ver que na palavra de Deus, Jesus vai falar, a gente vai ver que Deus usando os seus profetas, lá em 1 João, se eu não me engano, no capítulo 5, ele vai falar que os seus mandamentos, uma vez que o Espírito Santo está em nós, não são mandamentos pesados. Uma vez que nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. E vai dizer justamente em Jeremias capítulo 31, verso de número 31 e 32, que após o que o Senhor faria uma aliança conosco, em que a lei que estava fora seria escrita dentro dos nossos corações. É a lei de Deus, ela promove vida. Sabe para que serve a lei? Para trazer vida para nós e para quem está ao nosso redor. E como que funciona a lei? Eu expliquei isso outro dia na escola de sabedoria. Às vezes as pessoas têm dificuldade para entender a lei, porque falar, Jesus, ele revogou toda a lei. Não, Jesus a cumpriu. E tudo aquilo que Jesus fez, nós devemos fazer. Ah, pastor, eu preciso ir para a cruz. Não, não adianta você ir para a cruz, não adianta eu ir para a cruz, porque nós ainda temos a influência do pecado sobre nós e o nosso sacrifício não vai ser aceito. Mas Jesus vai falar que nós temos que tomar uma cruz diária, sacrificando os nossos desejos e as nossas vontades pecaminosas. A nossa cruz é espiritual. Mas como que funciona a lei? Vamos lá. A lei é assim. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de dar a lei com relação à lei seca. Então a lei seca diz que nós não podemos beber bebida alcoólica e pegar no volante. Certo? Para que essa lei foi feita? Para a preservação da vida do motorista e de todos aqueles que estão ao redor. Então, vai falar que as pessoas que são contra essa... Quem que é contra a lei da lei seca? O camarada que não consegue ficar sem beber. A pessoa que tem dificuldade com bebida, ela vai olhar para a lei e vai falar: pô, essa lei é uma chatice. Essa lei é muito pesada para mim. Essa lei, ela tira a minha felicidade. Mas quando o Espírito Santo está em nós, ele imprime essa lei dentro de nós, e a partir do momento que essa lei está impressa dentro do nosso coração, eu começo a olhar para a lei e ver que a lei em nada me altera, porque a lei já está dentro de mim. Então eu já não, quando eu vou dirigir, eu não bebo mais, porque eu sei que se eu beber eu posso causar um acidente e prejudicar a vida das outras pessoas. Então isso já não é algo que me fere, já não é algo que me perturba, porque a partir desse momento, isso está dentro de mim. Esse é o propósito da lei de Deus. É por isso que o Senhor imprime a sua lei no nosso coração. Então nós somos indesculpáveis. Quando nós chegamos diante de Deus, Ele vai falar: eu não consigo. É como uma criança que às vezes vê uma dificuldade e fala assim: eu não consigo, mas nem tentou. Porque o Senhor, Ele não vai nos julgar pelo fato da gente ter conseguido ou não. Ele vai nos julgar pelo fato da gente ter tentado ou não. Às vezes as pessoas nem tentaram. Às vezes a gente nem tentou sair de algo que o Senhor está falando, de um cativeiro que nós estamos inseridos. Às vezes a gente nem deu o primeiro passo, a gente está falando para o Senhor: Senhor, eu não consigo. E quando a gente é menino, Deus ainda fala de uma maneira, fala de outra, mas você vai ganhando tempo no Senhor. Você vai recebendo algumas palavras, você vai recebendo algo vindo do céu. E tudo aquilo que nós recebemos do céu, ele tem um preço. Deus, ele vai cobrar. Porque vai falar que aquele que recebeu muito, muito será cobrado.
Tudo tem um custo. A gente acha que a graça, ela veio de graça, e se veio de graça eu posso desperdiçá-la. Não. A graça só não nos tem um custo a partir do momento que eu entro dentro dessa graça e me submeto a Deus. Mas a partir do momento que eu sou resistente a Deus, essa graça ela vem com um peso sobre nossas vidas. Esse peso ele traz culpa sobre nossa vida. Esse peso ele vem com um cara de depressão. Ele vem com um cara de falta de prosperidade. Esse peso vem de diversas maneiras. Por quê? Porque o Senhor começa a nos constranger. Nós não fomos projetados para andar contra a lei de Deus. Nós fomos projetados para caminhar segundo a boa lei do Senhor. Existem algumas coisas que a gente não foi projetado e que o pecado fez com que a gente tenha que encarar essas coisas de frente. Mas comece a observar, a gente tem dificuldade com essas coisas. Por exemplo, a morte. Por mais que você fale assim, a morte não... Quando a gente chega diante de um ente que morreu, ou quando nos aproximamos da morte, a gente sente, a gente chora, a gente tem dificuldade de entender aquilo. Por quê? Porque nós não fomos projetados para morrer. Nós fomos projetados para sermos eternos. E nós somos eternos, só que o pecado trouxe para nós a morte do nosso corpo. Mas nós vamos continuar nessa caminhada. E o pior de tudo, todos vão continuar nessa caminhada. Aqueles que receberam a Cristo, continuam a caminhada para cima. Os que estão sem Cristo, uma caminhada para baixo. Se está duvidando de mim, leia João capítulo 5, verso 29. Está lá escrito. Então, o Senhor começa a tratar com os nossos pecados. O Senhor ele vem com a sua mão para tratar os nossos pecados. E muitas vezes isso é dolorido. Muitas vezes isso leva um tempo. Muitas vezes isso tira coisas de nós, porque vai falar que o templo do Senhor foi saqueado em todas as suas obras de arte, em todos os seus artefatos. E o que são os artefatos de Deus dentro de nós? São os dons, são as bênçãos que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. É tudo aquilo de benefício que nós temos, que nos embeleza, que nos dá graça para poder caminhar nessa terra. Mas a partir do momento que a gente se desinteressa em agradar o Senhor, o inimigo vem. Abre-se uma legalidade para que o inimigo possa colocar a mão nas nossas vidas. Ali no caso Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era o rei da maior nação da época, chamada Babilônia. Babilônia era o antro da idolatria. Eles adoravam uma entidade chamada Estar. Está quando você olha para a história antiga, você vai ver que é uma figura grande com 4 patas, que era um dos deuses da fertilidade, e desse deus aí multiplicava para muitos outros deuses. Era o poço da idolatria. Mas sabe por que eles foram para a Babilônia? Porque o povo estava num pecado de idolatria. Aprenda uma coisa: todos os pecados que o Senhor quer nos tirar de lá, quando a gente quer ficar agarrado com esse pecado, o Senhor, depois de ter lutado muito com a gente, Ele vai te liberar para você se lambuzar com aquele pecado. Eu falo, o problema não é quando Deus ele pesa a sua mão sobre as nossas vidas. O problema é quando Deus tira a mão das nossas vidas. E daí não adianta mais brigar com Ele. Porque a gente às vezes, o Senhor quer nos levar para um lugar de correção, porque quando a voz dele não nos corrige, Ele vai nos corrigir com atitudes. Quando a voz do Senhor não é suficiente para nos levar para um caminho santo, Ele vai começar a colocar algumas situações em nós, para a gente poder acordar para Ele. Então o povo não queria ir para lá, o povo estava resistente de ir para lá. E sabe o que o profeta falava? É melhor vocês irem. É melhor vocês irem. É melhor vocês orarem pela paz daquele lugar, porque se vocês orarem pela paz daquele lugar, vocês terão paz, porque já foi decidido, vocês têm que ir para lá. A voz do Senhor já não funcionava mais, era necessário ir para esse lugar. E sabe que quando o povo começa a ficar pesaroso, e muitas vezes quando o Senhor começa a tratar conosco, a gente começa a ficar com medo, a gente não sabe lidar com a correção do Senhor muitas vezes nas nossas vidas, e a gente quer fugir. Agora deixa eu falar um negócio para você: não adianta a gente fugir das mãos do Senhor. É igual meu filho às vezes está aprontando lá em casa, eu falo: filho, não faz isso,
Aí eu falo uma segunda vez: filho, não faz isso. Aí não tem terceira vez. Terceira vez o cabeção que já pega o chinelo e dá aquela pá. Faço uma corrida de 100 metros com eles. Só que o bichinho sai correndo. E eu falo assim: filho, não adianta você correr que você está encurralado, cara. Eu vou pegar você, cara. Eu vou pegar você. Eu pego ele e falo: agora você fica de boa aí, que eu vou dar uma correção em você. Não é espancamento não, tá, gente? Correção. Correção com a havaianinha. Show, tá? Mas não adianta ele correr, ele está encurralado, ele não tem para onde ir, ele não tem condição, ele não tem asa. Ele pode tomar Red Bull, que o Red Bull não vai dar asa para ele. Não adianta. E assim somos nós. Quando o Senhor quer nos alcançar, Ele vai nos alcançar porque Ele quer o nosso melhor. Só que os nossos olhos corrompidos pelo pecado, a gente não consegue entender isso. E sabe o que Jesus mandou falar para eles? Capítulo 29, verso número 11 de Jeremias: porque eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a qual vós esperais. Ou seja, o povo queria ir para a bênção, o povo queria retornar para Judá, o povo queria novamente viver na terra onde eles herdaram do Senhor. E o Senhor estava falando assim: ó, eu vou te levar lá, vocês têm que esperar isso. Eu sei que o Senhor tem tratado com muitas pessoas, e talvez você tenha entrado aqui num período em que o Senhor está tratando com a tua vida, talvez fechando algumas portas, talvez permitindo alguns sentimentos no teu coração. Só que a gente não pode se desesperar por isso, sabe por quê? Porque uma vez que você é filho, quem está te corrigindo é o Senhor, não é Satanás que está tratando com você. O Senhor, com certeza, Ele começa a trabalhar nas nossas vidas para nos dar o fim a qual nós esperamos, porque o Senhor não desprezou o nosso desejo, o Senhor não desprezou o nosso destino, o Senhor não desprezou para onde Ele quer nos levar, porque Ele quer nos levar num lugar de bênção, num lugar que mana leite e mel, num lugar onde tenham vida e vida em abundância, e não por causa de nós, mas por causa do nome dEle que nós carregamos. Uma vez o Senhor queria tratar com o povo que tinha feito bezerro de ouro. E sabe o que aconteceu? Capítulo 32 de Êxodo. E Deus chama Moisés e fala assim: ó, Moisés, seguinte, eu vou destruir toda essa galera aí, vou começar uma família nova através de você. Aí sabe o que Moisés fala? Capítulo 32, verso 32. Senhor, não pega pesado com o povo não, porque o povo carrega o teu nome. E Moisés pregou para Deus, já pregou para Deus, já? Moisés pregou para Deus, porque ele falou assim: imagina só, esse povo todo sendo destruído depois de ter saído de um lugar que era um lugar que não era projetado para eles. O que as nações ao redor vão falar do teu nome? Só faltou Deus falar naquele momento: aleluia, glória a Deus, você me convenceu. Mas aquilo era um símbolo de Cristo intercedendo por nós. E Deus falou: amém, eu não vou mais destruir esse povo, mas eu não vou com eles porque é uma geração rebelde. O meu anjo vai à frente desse povo, mas eu não vou com esse povo, senão eu vou destruir esse povo. E a coisa mais linda que Moisés fala: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Se não for para o Senhor ir conosco, se não for para o Senhor ir com você, não saia do teu lugar. Por mais que a bênção, por mais que tudo aquilo que você esteja esperando, por mais que aquilo que você deseja esteja num prato, num banquete para você colocar a mão, se o Senhor não estiver no negócio, não saia da tua posição. Não saia. Porque se você tomar posse disso, um dia você vai acabar indo para um cativeiro espiritual. Então Jeremias, ele vê todo o povo sendo levado para a Babilônia. Começou a ver. Ele viu Daniel, ele viu Sadraque, Mesaque, Abednego, tudo criancinha,
indo para a Babilônia. Ele viu o templo sendo derrubado, ele viu as portas do templo sendo queimadas a fogo. E ele foi orar ao Senhor. É onde a gente vê Lamentações de Jeremias. Porque quando às vezes a gente confunde as palavras no português, né? No português a gente entende lamentação como uma reclamação, né? Ah, Senhor, qual que é? Pô, não. Lamentação não é uma reclamação. No hebraico, lamentação é um arrependimento pelo povo. Ele, como um profeta, ele vai diante do Senhor e fala: Senhor, a gente errou. E eu tenho visto tudo isso que o povo tem passado, isso tem me trazido angústia, isso tem me trazido tristeza, isso tem me trazido uma falta de esperança, porque não tem como eu ver um povo indo para uma nação que destrói as outras nações e acreditar que esse povo possa voltar para viver as promessas que eles têm para a vida deles. E o que eu quero tratar com vocês é justamente isso. Porque às vezes a gente está passando por um período de provação no Senhor, ou às vezes a gente está vivendo algo fruto de consequências que a gente tomou decisões erradas, e a gente perde a nossa esperança, né? Sabe, quando às vezes sobe alguém que tem um dom profético aqui em cima e fala assim: hoje eu tenho uma palavra para uma pessoa específica aqui na igreja. Vem logo aquele sentimento no nosso coração, né? Ah, pode ser qualquer um, menos comigo. A gente começa a se achar o patinho feio da história. Mas sabe, Deus, ele tem uma palavra de esperança para as nossas vidas. Aquilo que tanto nós ansiamos, um dia Deus vai fazer, mas para que isso possa acontecer nas nossas vidas, em primeiro lugar, a gente tem que fazer a mesma coisa que Jeremias fez. A gente tem que nos arrepender diante do Senhor. Jeremias era um protótipo daquilo que o povo precisava fazer. Então ele vai dobrando diante do Senhor e fala: Senhor, eu me arrependo pelo meu povo. Senhor, eu não quero mais viver essa vida. Senhor, eu quero me arrepender. Eu preciso da tua presença novamente. É isso que nós precisamos viver. Porque enquanto a gente não virar essa chave dentro de nós, algo não funciona, algo que faz parte do processo de esperança não vai acontecer dentro de nós, que se chama a fé. Porque às vezes a gente acha que a fé é o princípio de todas as coisas, mas quando a gente vai para os princípios elementares de Hebreus capítulo 6, ele vai falar que existem alguns princípios elementares ali, 6 princípios. E o primeiro princípio que ele fala, porque o hebreu ele sempre vai falar por ordem de importância, ele vai falar que o primeiro é o arrependimento de obras mortas. O segundo, fé em Deus. Ou seja, o nosso arrependimento, ele procede à nossa fé, porque sem arrependimento, a fé não consegue atuar dentro do nosso coração. Nós precisamos ter um arrependimento, precisamos olhar para aquilo que nós erramos, precisamos olhar para aquilo que nós temos pecado. Porque hoje em dia a palavra pecado é até pecado de se falar, né? Hoje é cometer algum erro, cometer algum deslize. Não é deslize, não, vamos dar nome aos bois, é pecado. Tudo aquilo que a gente faz que não agrada a Deus é pecado. Roubar continua sendo pecado, falar mal dos outros continua sendo pecado, prostituição continua sendo pecado, idolatria continua sendo pecado, não é deslize nenhum, é consequência do Adão caído, é consequência do Adão que pecou, mas nós que carregamos o Espírito Santo, nós temos que viver as consequências do Adão que foi vitorioso, que é Jesus Cristo. É Ele que nós carregamos. O Adão derrotado ficou lá para trás. O Adão que não se curva ficou lá para trás. O Adão que não ouviu a voz de Deus e por consequência teve que ser expulso da sua terra, ficou lá para trás. Adão vivia num lugar de proteção. Ele vivia debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Ele descansava. Até o dia que ele quis tomar as suas próprias atitudes. Eu vou fazer desse jeito. E sabe, João, ele vai falar assim, alguns pecados
que eu falo para vocês que vocês devem orar uns pelos outros. Mas outros pecados são pecados que são para morte. E para esse eu falo que vocês não devem orar. Você já parou para pensar o que são esses pecados? Pecados que não são para a morte são pecados que a gente comete no dia a dia, que inconsequentemente a gente acaba cometendo. E para esse a gente confessa um para o outro e fala: ó, pequei, me arrependi, vamos orar junto comigo. Você confessa o seu pecado para alguém, essa pessoa ora com você, você mostra arrependimento e você encontra misericórdia diante de Deus. Mas alguns pecados que são para a morte, que é o pecado que Adão cometeu lá no Éden, onde ele sabia das consequências, Deus já tinha falado com ele, Deus se revelava a ele, mas ele falou: mesmo assim, eu vou comer desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E com certeza a voz da consciência dele diz: cara, você vai morrer por causa disso. Não tem importância, eu arco com as minhas consequências. Ou na frase célebre que a maioria das pessoas fala: deixa comigo que eu sei que eu estou fazendo. Quantas vezes nós falamos: deixa comigo que eu sei que eu estou fazendo? Ou quando nós falamos como líderes espirituais em cima de algumas pessoas, fala: ah, pastor, você está exagerando. Você que esse papinho de pastor, você está exagerando naquilo que você está falando, você é pesado demais, está sendo muito duro. Gente, por causa de algumas pessoas terem negociado princípios, de algumas pessoas estarem sendo muito moles, muitas pessoas estão indo moles para o inferno. Mas eu prefiro que você vá duro para o céu do que você vá mole para o inferno. São pecados que são para a morte. E o povo escolheu isso. Jeremias começou a chorar por esse povo. E ele começou a fazer um lamento, um arrependimento diante de Deus. Onde ele começa a dizer, né, que afastou a paz de minha alma e esqueci do bem. Porque quando nós perdemos a esperança, a primeira coisa que acontece dentro de nós, a gente esquece o bem que o Senhor nos fez e começamos a nos apegar às consequências que nós estamos colhendo. Olha para você ver, nós esquecemos do bem que Deus nos fez e nos apegamos às consequências das nossas atitudes. Eu não falei esquecemos do bem que Deus nos fez e começamos a lembrar do mal que Deus nos fez, porque Deus não faz mal para ninguém. Só que a gente começa a achar que Deus é mal, né? Nossa, como Deus é mal comigo, né? Como Deus tem sido ruim. Se a tua impressão com relação a Deus tem sido ruim, começa a olhar para as tuas atitudes e não para algo que você esteja pensando do Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua bondade permanece para sempre, como diz a palavra de Deus. A gente não pode esquecer dos benefícios do Senhor. Deus, Ele é um Deus de estabelecer fundamentos. Ele é um Deus que estabelece lugares onde Ele faz lembrança dos bens que Ele fez para o seu povo. Por isso que Ele fala que todas as vezes que nós nos reunimos, nós devemos celebrar a ceia do Senhor, para poder lembrar de um benefício que Ele fez para as nossas vidas. Deus é um Deus de marcos proféticos sobre as nossas vidas. Deus vai falar assim, ó, quando o povo ele sai da terra do Egito, quando vocês chegarem na terra do Egito, erga um altar na minha presença. Quando o Senhor vai tirar o povo do deserto para levar para a terra prometida, Ele fala assim para Josué: ó Josué, quando você for passar o Jordão, você pega 12 pedras e faz um altar dentro do Jordão. E você pega 12 pedras do Jordão e faz um altar já dentro da Transjordânia. E ele perguntou: mas para que é isso, Senhor? Para que esse monte de altar? Ele fala: quando vocês passarem por aqui e o filho de vocês perguntarem: pai, o que significa esse altar? Você falará aos seus filhos: esse foi o grande livramento que o Senhor fez nas nossas vidas. Agora eu pergunto nessa noite: o que tem permeado o teu coração? A luta que você está passando ou os livramentos que Deus já te livrou? As bênçãos que o Senhor tem colocado na tua vida? Porque se você só consegue recordar das lutas que você tem passado, você está sofrendo desse mal da desesperança. A porta da esperança se encontra fechada para você.
Porque nós tomamos posse da fé. E a fé, ela precisa produzir uma ação dentro dos nossos corações. Porque fé não é falinha, eu tenho fé, não é camisetinha com a cruzinha aqui, fé. Não é. Fé, ela tem que produzir algo dentro de nós. E a primeira coisa que a fé produz é algo que se chama esperança. Quando Paulo começa a falar no capítulo 13 sobre o amor, ele começa a falar sobre os seus aspectos, ele começa a falar da nossa condição, que hoje nós enxergamos como por espelho, mas quando vier o que é perfeito, nós vamos olhar Deus como verdadeiramente Ele é, e como verdadeiramente Ele nos olha. Porque às vezes nos falta esperança, porque a gente, pelo fato de nós não gastarmos tempo buscando ao Senhor de maneira suficiente, a gente perde a percepção do olhar de Deus sobre as nossas vidas. Você já parou um minuto para pensar o que o Senhor acha de você? O que o Senhor pensa sobre você? Porque deixa eu te dizer um negócio, o que o Senhor pensa de nós, o que o Senhor pensa de você não é aquilo que você acha que Ele pensa. Porque talvez você ache que o Senhor pense alguma coisa de você, baseado nos teus achismos, baseado nas tuas opiniões, baseado na tua forma de viver. Mas o que o Senhor tem a respeito da tua vida são pensamentos de paz, para poder dar para você aquilo que você tem esperado. O Senhor tem um olhar positivo sobre as nossas vidas. Ah, pastor, eu estou afundado no pecado. Ele continua, Ele olha para você não como você fosse uma vítima da sociedade, como você fosse uma vítima das coisas. Ele olha com você com um olhar de misericórdia, em que você e nós estamos passando algumas coisas na nossa vida como fruto e consequência de nossas ações. Porque Deus, Ele não tem prazer nenhum em vir tratar conosco, muito pelo contrário. Só que para que Ele possa nos abundar com a sua bênção, nós precisamos estar colocados numa posição de filhos maduros. E sabe qual que é a posição do filho maduro? Não é a posição do filho que não desobedece. Porque a gente às vezes acha que o filho maduro é o filho que não desobedece. Não. O filho maduro é o filho que faz boas ações. Porque existem 3 estágios na presença do Senhor. É o estágio de pecado inveterado, é o estágio de não pecar, e é o estágio de fazer o bem e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. E às vezes nós estacionamos, não sei porque que o Senhor está fazendo isso comigo, eu não peco. Tem coragem de falar ainda, eu não peco, não faço nada demais. E você sabia que esse é o pior tipo de pessoas para poder se tratar? As pessoas que, pelo fato de ter algumas qualidades morais, ela se acha merecedora e se acha a última bolacha do pacote na presença do Senhor. Eu, quando me converti, eu tinha um amigo chamado Zé. E ele foi uma das primeiras pessoas que foi para a igreja comigo. Só que eu fui para a igreja, recebi Jesus, e eu via sempre que ele ia para fazer companhia para mim. E pensa num cara, gente boa. O Zezinho era gente boa. Era gordinho, né? Gordinho, tudo gordinho, gente boa, né? Ele era gente boa. E ele começou a ir comigo um mês. Foi o 2º mês comigo para a igreja. Deus começou a falar com ele. Deus começou a falar com a filha dele. A gente fazia algumas coisas juntos e Deus realmente estava se revelando para eles. E eu, como novo convertido, o novo convertido está queimando pra caramba. Eu cheguei para ele um dia e falei: Zé, por que você não vem para Jesus, cara? Você fica nessa aí de serve a um lá e serve outro cá. Por que você não vem para Jesus, cara? Sabe o que ele falava para mim? Cara, não preciso não. Eu não faço mal para ninguém, só ajudo as pessoas. Eu falava: mas isso não te garante diante do Senhor. O sangue de Jesus precisa estar colocado em cima da tua cabeça, em cima da tua vida. Ele falava: não, eu só ajudo as pessoas, não faço mal para ninguém não. E
eu segui o meu caminho, fui buscando o Senhor cada vez mais, e ele foi ficando cada vez mais sem se achegar ao Senhor, com uma vida que não avançava. Porque deixa eu falar para você, quando o Espírito Santo atua em todo o nosso ser, há um alavancar de todas as áreas da nossa vida, conforme Deus ele vem entrando nas nossas vidas. Porque nós somos como uma casa cheia de cômodos, e conforme nós vamos abrindo os cômodos da nossa casa e do nosso coração para o Senhor, Ele vai invadindo os vários cômodos que nós abrimos a porta, e vai remindo aquelas áreas da nossa vida. É muito bonito quando a gente vem no final do culto, eu quero Jesus, mas quando você quer Jesus, é como se você estivesse abrindo o portão da tua casa. E nesse processo ele começa a entrar, e ele vai ter que entrar pela porta da sala, que é a entrada da tua casa, e você vai ter que abrir. E depois que ele entrou na porta da sala, ele vai sentar um pouco no sofá, ele vai falar: eu quero conhecer mais um pouco a tua casa. E ele vai querer conhecer a cozinha, e você vai ter que abrir a porta da cozinha para ele. E depois de conhecer a cozinha, ele vai querer conhecer o teu quarto, e você vai ter que abrir a porta do quarto para ele. E por último ele vai conhecer o lugar mais íntimo da casa, que é o banheiro, que é onde são lançadas todas as coisas indesejáveis. Ele vai querer conhecer aquele lugar, e é onde a gente tem que abrir. Porque às vezes a gente fala: Jesus, entra na minha casa, né? Entra na minha vida. Só que a gente só deixa ele entrar, a gente abre o portão de casa, não quer deixar ele sentar para sentar na sala e ter uma conversa com a gente. Às vezes a gente só quer deixar ele ir na cozinha para bater um ranguinho, comer um tiragostinho com a gente. Às vezes a gente só quer levar ele para o quarto para ter um soninho gostoso. Mas eu pergunto, será que você tem deixado ele ir até o último nível para poder entrar no banheiro do teu coração? Para poder sondar as tuas mais íntimas motivações? Porque se as tuas motivações não forem boas, a tua esperança não vai ser equivalente para você poder viver o melhor do Senhor. Nós precisamos ter essa esperança, para que o Senhor comece a atuar na nossa vida. Então, ele começa a lembrar, o profeta começa a lembrar que, pelo fato de tudo aquilo estar acontecendo, ele esqueceu do bem que ele viveu. Então vai falar: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Será que a esperança no Senhor está ativa nessa noite? Como eu disse, a esperança é a fé em ação, é você olhar lá para frente, é você parar de olhar lá para trás, e você olhar lá para frente e falar: eu sei que algo bom em mim vai acontecer. Olha bem a minha frase: eu sei que algo bom em mim vai acontecer, porque nada na externalidade acontecerá de bom na tua vida se algo bom em você não acontecer primeiro. Porque Deus ele não muda o externo sem antes ele mexer com o teu interno. Deus ele não muda as situações ao teu redor sem antes mudar o nosso coração. Então às vezes estamos até depositando esperança: eu sei que lá na frente eu vou ter isso, eu sei que lá na frente eu vou chegar lá, eu sei que lá na frente isso, lá na frente aquilo. Você já parou para pensar que para que você possa chegar lá, você em primeiro lugar precisa ter a esperança que algo dentro de você vai acontecer? Porque às vezes a gente gosta de falar da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou ser assim, eu morri assim. Eu sou assim mesmo, pastor. Não adianta você vir falar essas coisas para mim. Sou assim mesmo. Falo na lata mesmo, desse jeito. Sou assim. Cara, Deus tem uma mudança para produzir dentro de nós. Os conceitos que você vive hoje, aquilo que você acha certo hoje, coloca isso aos pés da cruz, porque lá na frente talvez você vai ver que aquilo não tem nada a ver com a tua vida. Deus ele é um Deus progressivo. Deus ele é um Deus de processos. Deus ele é um Deus que trabalha de maneira progressiva em nossas vidas, para que a gente comece a caminhar em estágios com o Senhor, com um crescimento sustentável na presença dEle. Porque Deus ele não é um Deus que te tira lá de baixo e te coloca no topo de uma vez só, não. A gente vai ver até Paulo um dia falando assim para Timóteo: Timóteo, não consagra
novo convertido a pastor, não. Porque senão ele vai cair na condenação do diabo, ele vai se ensoberbecer, ele precisa passar por processos, ele precisa ser estruturado em algumas áreas da vida dele, para que ele possa chegar no topo. E da mesma maneira, a nossa vida, nós precisamos ter essa esperança, que Deus está trabalhando na nossa vida, e que Ele está dia a dia trabalhando em nós precisamos ter essa expectativa no Senhor. Porque quando eu não tenho uma expectativa no Senhor, a gente fica o quê? Se aconteceu, aconteceu. Se não aconteceu, também não aconteceu. Deus nos chamou para isso. A fé, ela vai produzir a esperança. Se a tua fé não tem produzido uma esperança, você está no meio do processo, você está paralisado e precisa avançar um pouco mais. Porque Paulo, ele vai falar assim, depois de todos os processos que ele fala acerca do amor, no capítulo 13, 1 Coríntios, ele vai falar assim, porque agora permanecem os três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Por que ele fala isso? Porque Deus é um Deus de processos. Hoje nós vivemos num período em que nós temos fé e que nós avançamos para a esperança, e essa esperança vai nos conduzir ao perfeito amor de Deus. Só que esse amor, ele não é revelado em nós na sua totalidade máxima, ainda que Jesus já tenha vindo sobre a terra e habite dentro do nosso coração. Porque a totalidade desse amor nós iremos experimentar no tempo em que Jesus governará essa terra. Porque sabe, no tempo que Jesus governará essa terra, onde somente os remidos estarão a serviço do Senhor, onde Deus já tiver julgado Satanás, já tiver prendido ele no inferno, a fé já não vai precisar mais, a esperança já não vai precisar mais, porque nós vamos estar face a face com o amor. Nós vamos conhecer Deus da sua forma plena, como Ele é. É o que João vai falar, vede, lá no capítulo 3 de 1 João, vede quão maravilhoso é o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. Filhinhos, agora não sabemos como havemos de ser, mas quando Ele vier, veremos Ele face a face e seremos semelhantes a Ele. Não vai precisar mais de fé, não vai precisar de amor. Você vai ver Adão, ele não precisava de fé. Eu dei uma fé para ver se Deus aparece aqui hoje. Não, Deus aparecia todo dia. Tudo acontecia da maneira como ele tinha sido projetado, até o tempo que entra o pecado. Quando entra o pecado, ele precisa usar a fé, ele precisa usar a esperança. E é isso que nós temos que ter. Então, Jeremias, ele começa a falar, pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. E ele começa a se arrepender diante do Senhor, falando: lembra-te da minha aflição e de meu pranto, do absinto e do veneno. Ele estava falando assim: Senhor, a minha vida está amarga, eu estou vendo tanta desgraça na minha frente, as coisas, eu estou sendo tão assolado pelo inimigo, as coisas estão andando de maneira tão contrária na minha vida, que a amargura tomou conta do meu coração. Nós não podemos deixar com que a amargura venha tomar conta do nosso coração. Sabe por quê? A amargura é resultado de uma desesperança. A amargura é resultado de pessoas que já se desconectaram com Deus. Falamos hoje cedo na escola de sabedoria. Começa a perceber na tua vida, quando você começa a ficar muito amargo, quando você começa a ficar muito murmurador, quando você começa a reclamar muito da vida e das pessoas ao seu redor, é sinal que você deixou de orar, é sinal que você começou a ter uma vida religiosa na presença de Deus. Pode ver, reclama de todo mundo, só não reclama de você, porque você se torna o centro, você se torna o ídolo. Vem um pecado de idolatria em que eu estou no topo e todos estão errados ao meu redor. O mundo é errado, Deus é errado, todos estão errados, somente eu estou certo. E nós chegamos muitas vezes como um fariseu, ali no capítulo 18 de Lucas, onde ele fala assim: Senhor, graças te dou porque eu não sou que nem esse cara aqui, que é roubador, que faz tudo que é de errado. Olha, batia no peito, justificando a si mesmo. Vai falar que ele falava de si para si mesmo.
Deus não estava escutando aquela oração dele. Mas vai falar que chega um camarada, um publicano, um cobrador de impostos, um cara rejeitado pela sociedade, um cara que, se nós olhássemos hoje, falava: esse cara ali mora em Brasília, cidadão de Brasília, anda de terno e gravata, trabalha lá naquele prédio que tem 2 conchas, uma virada e outra de coisa para cima, com 2 torres. Só que aquele cara chegou assim e falou: Senhor, eu tenho pecado. Senhor, eu quero me consertar. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu tenho esperança na Tua benignidade. Eu preciso da Tua mão sobre a minha vida. Eu preciso ter a maneira como o Senhor olha para as coisas. Eu preciso ter a Tua perspectiva aqui nessa terra. E vai falar que aquele homem saiu dali justificado. A esperança nada mais é do que uma perspectiva de Deus dentro do nosso coração. É a gente conseguir olhar para frente e ver em nós o Cristo cada vez mais fortalecido, o Cristo cada vez mais crescido dentro de nós, para que a gente possa viver as bênçãos do Senhor. Então ele toma essa amargura diante de si e vai falar: a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Porque isso é fruto de desesperança. A gente começa somente, a gente pega, parece que a gente pega um bloco de reclamações e dos nossos problemas, das nossas aflições e do nosso resultado de uma vida que foi tomada decisões contrárias a Deus, e a gente coloca num moedor de carne e fica mói, mói e mói. E sai aquele reclamação moída, né? Igual quando você vai comprar carne moída, ela vem a primeira passada, então ela vem meio grossinha. Só que a gente, não satisfeito com aquilo, a gente joga aquilo para mais uma passada. E a gente fica remoendo aquilo estava sendo remoído no coração do profeta dia após dia. Quantos de nós não estamos remoendo as nossas aflições, não estamos remoendo as nossas reclamações? Quantos de nós não estamos remoendo as nossas desesperanças diante de Deus? Cara, deixa eu falar um negócio: joga fora esse moedor, para com esse processo agora, porque o Senhor quer juntar tudo isso e quer trazer cura para as nossas vidas. Então Ele vai falar assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É isso que nós temos que fazer. Meu filho, ele tem medo, graças a Deus está indo embora, ele tinha muito medo na hora de dormir. E ele tinha medo de demônio mesmo, medo de ladrão entrar dentro de casa, medo de tudo que não presta. E daí eu falava: filho, volta lá para dormir. Aí ele falava assim: pai, mas eu não consigo. Eu fico com muito pensamento na minha mente. Isso reflete o fruto de uma sociedade hoje, nessa sociedade cheia de tecnologia, síndrome do pensamento acelerado, né? Pensa na conta de amanhã, pensa em tudo. Só não pensa nas coisas que aparecem na mídia, né? Falei: mas vai lá e pensa no Neymar. Vê o Neymar fazendo embaixadinha, vê o Neymar dando chapeuzinho, vê o Neymar fazendo gol dentro de si. Porque o sonho dele é ser igual ao Neymar. Falei: vai lá e coloca pensamentos bons, pensamentos de esperança. E é isso que nós temos que ter, meus amados. Nós temos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós esperamos do Senhor. O Senhor não nos abandonou, Ele tem isso ainda para nós. Ele bem sabe o bem que tem preparado para nós. Só que nós precisamos estar preparados para receber esse bem. E a gente precisa ir para os nossos aposentos, a gente precisa ir para o nosso período de descanso, colocar a nossa cabeça no travesseiro, pensando naquilo de bom que o Senhor quer fazer em nós. Volto a repetir: não pense nas coisas que você vai ter, pensa no bem que o Senhor vai derramar sobre você. Pô, Senhor, eu queria não mais aquele pecado, almeje isso, tenha esperança com isso. Talvez na tua mente, que ainda está ligado com o Adão que caiu, isso ainda seja impossível para a tua vida.
Mas sabe o que o Senhor fala para nós? Aquilo que é impossível para o homem, para mim é possível. A gente vai ver em Romanos, capítulo 4, onde Paulo começa a falar acerca de Abraão, que foi conhecido como o pai da fé, e consequentemente como o pai da esperança. E vai falar que Abraão, esperando contra a esperança, continuou caminhando no Senhor, dando glórias a Deus. Sabe o que esse texto quer dizer? Que vai falar da vida de Abraão. Abraão já tinha 90 anos. Ou seja, quando começou todo o processo, ele tinha 75 anos. Mas quando chegou a hora para ter Isaac, ele tinha aproximadamente 99 anos. E Deus estava falando para ele: cara, eu tenho a promessa para você ainda. Tenha esperança em mim. E vai falar que aquele homem estava amortecido. Amortecido, para quem não sabe, a pipa do vovô não subia mais. 90 anos Sara tinha. Sabe o que isso quer dizer? Que ela já não menstruava mais, ela já não ovulava mais. Mas vai falar que Abraão, ele olhou para aquilo, ele tomou posse da promessa que Deus tinha, para poder trabalhar na vida dele, porque Deus não tinha problema nenhum em fazer um Isaac na hora que ele queria, mas ele precisava trabalhar o coração de Abraão e de Sara. Então ele cria naquilo que Deus iria fazer por meio da vida dele, porque quando Deus trabalhou na vida dele, foi facinho o negócio voltar a funcionar de novo, e ele fez um filho, porque ele não foi obra do Espírito Santo descendo, ele teve que ir lá. Então tanto ela teve que ter vontade, que tanto ele teve que funcionar. Foi uma obra que Deus fez nele, não uma obra que Deus fez nas circunstâncias. Então aprenda bem, Deus quer fazer uma obra em nós, e não uma obra nas circunstâncias. Pare de orar a Deus pedindo mudança de circunstâncias. Volte às suas orações para que Deus mude o teu coração. E vai falar que esse homem, crendo contra a esperança, ele continuou caminhando no Senhor, dando glória a Deus. Sabe o que é caminhar dando glória a Deus? Não é o cara ficar falando assim, glória a Deus, aleluia, andando para a rua, né? Abraão pegava o carro dele, né? Lá, se tivesse carro naquela época, mas eu estou trazendo para o dia de hoje, ligava o carro dele, aleluia, glória a Deus, e saía, olhava para o povo na rua, oh, aleluia, glória a Deus. Não era isso. É que a vida esperançosa de Abraão declarava aquilo que o Senhor era na vida dele. É isso que nós precisamos dos dias de hoje, que aquilo que o Senhor, a esperança que nós temos no Senhor, venha produzir em nós um aspecto positivo, em que as pessoas possam olhar para a nossa vida e falar, verdadeiramente Deus é vivo, aleluia, glória a Deus. Ele não falava aleluia e glória a Deus, ele era a aleluia e o glória a Deus aonde quer que ele estivesse. Só que parece que às vezes a gente serve o Deus da esperança, e às vezes chega no lugar, né? Parece já falei dele uma vez aqui, é Charlie, né? Era aquele desenho, tudo coisa do passado aqui, tá, gente? Tem gente que não vai entender isso aí. Era uma hieninha que tinha o desenho, que ele falava assim, ó vida, ó céus, Pô, gente, a gente serve ao Deus vivo. Os mais, vou subir um pouco mais. Tinha a escolinha do professor Raimundo, não tinha? Aí ele chamava lá o tiozinho lá atrás, lá, não lembro o nome dele, Jodelino Barbacena, né? Ele falava, dá até tristeza olhar para cá do velhinho, né? Já me achou aqui, ô chulé, deixa aqui quieto aqui. E às vezes a gente está assim, com uma falta de esperança total. Ai, quem sou eu para fazer isso? Gente, você é filho de Deus e Deus está te aperfeiçoando. Você é filho de Deus e Deus está trabalhando na tua vida. Porque Deus é aquele que estabelece novamente a ordem ao caos. Deus é aquele em que a terra estava se tornou sem forma e vazia, e vai falar que o Espírito Santo ele passa trazendo uma ação transformadora, transformando aquilo que era caos numa ordem perfeita, onde Deus começou a instalar o seu projeto.
Se permita se sentir filho de Deus e entenda que Deus está trabalhando nesse projeto que se chama você. Ainda que você esteja no maior de todos os pecados, não perca a esperança. Então ele começa a trazer à memória aquilo que dava esperança, ele começa a pensar em coisa boa. Ele começa a pensar naquilo que Deus já tinha feito na vida dele. Porque, gente, Deus não é como nós para fazer obras incompletas. Deus não te trouxe até aqui para fazer você andar até o meio do caminho e te abandonar e falar, viva a tua própria sorte. Paulo ele vai dizer lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, aquele que começou a boa obra, com certeza irá aperfeiçoá-la, aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus. Ou seja, se essa obra de aperfeiçoamento é até a obra de Cristo Jesus, você pode ter certeza que se você morrer hoje, for lá habitar com Ele, Ele ainda vai estar trocando ideia com você, vai falar, cara, você vai ser melhor ainda quando você voltar para lá. É contínua essa obra. Então ele começa a trazer a memória, ele começa a deixar se permear de bons pensamentos, de tudo aquilo que Deus pode fazer. Porque às vezes a gente traz uma falsa humildade conosco, e a gente se apega naquilo que nós não deveríamos fazer, sendo que deveríamos olhar para aquilo que nós vamos ser. A gente gosta de se apegar muito no passado para aquilo que não fizemos, mas Deus tem uma obra para aquilo que você vai ser. Deus enxerga, Deus é como um escultor. Você já viu como que é o escultor? O escultor ele pega um toco de madeira e ele tem a capacidade de enxergar naquele toco de madeira a obra perfeita, finalizada. Você pega as obras de Leonardo da Vinci. O camarada pegou um bloco de mármore e entrou dentro da casa dele lá e ficou. Leonardo da Vinci, não, desculpa, Michelangelo. Ele entra dentro da casa dele e fica. Tu me entrava lá, não conseguia enxergar, olhava aquela coisa disforme, aquela coisa que não. Mas existia uma esperança que aquilo ia ser finalizado. Entra na internet e vê as obras de Michelangelo para você ver a perfeição, porque ele conseguiu enxergar num bloco de mármore, num bloco de pedra, aquilo que ele estava almejando fazer. É isso que Deus faz conosco. Você tem um projeto de Deus e esse projeto, tudo aquilo que Deus projeta, Ele já projeta do seu fim para o começo. Os projetos de Deus não são do começo para o final, os projetos de Deus são do final para o começo. Todo projeto de Deus, ele só abre a boca quando já está finalizado no coração dele, ele só manifesta na terra. Vai falar que Jesus, ele já foi morto ainda antes da fundação do mundo. De trás para frente. Vai ler a Bíblia em hebraico para você ver. De trás para frente. Você no coração do Senhor já está completo. Agarre-se nisso, porque Deus vai continuar fazendo essa boa obra. E ele fala, sabe no que ele se agarrou? Ele precisava se agarrar em algo. E o pensamento central que ele se agarra é: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grandes são as suas obras, se renovam a cada dia, grande é a sua fidelidade. Por que ele estava falando? Nós estamos aqui na Babilônia, mas se nós não morremos ainda, é sinal que Ele está trabalhando em nós. Se você está vivo ainda, é porque o Senhor está trabalhando na tua vida. Se submeta a esse trabalhar de Deus, tenha esperança naquilo que Ele está fazendo. E Ele continua dizendo, para finalizar: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. As misericórdias do Senhor fizeram com que Jeremias, ele voltasse a esperar no Senhor. E as misericórdias do Senhor é o fato de nos manter vivos. Cada dia que você acorda é um fôlego de vida novo. Cada dia que você acorda é algo novo depositado na tua vida. E eu acho muito lindo a passagem que Deus traz para poder dar esperança a Jeremias.
em que o povo iria voltar para aquela terra. Porque Deus, muitas vezes, Ele nos dá alguns selos e algumas coisas para que a gente venha nos apegar, para que a gente entenda que Ele vai fazer uma grande obra na nossa vida. Jeremias está lá, preso no pátio da guarda, capítulo 32 de Jeremias. E o seu primo, Ananel, ele tinha um terreno, justamente na cidade onde Jeremias estava profetizando que iria ser invadida, ou seja, Judá. E o seu primo chega para ele e fala assim, seguinte, o negócio está feio aqui, compra meu terreno. E Jeremias foi orar ao Senhor, porque profeta que é profeta, para tomar atitude, ele vai orar ao Senhor. E o Senhor falou, pode comprar esse terreno do seu primo, porque ele está vendendo, porque ele não tem esperança que o povo vai voltar para cá, mas eu vou mostrar para você que o povo vai voltar para cá. E eu acho muito legal, no verso de número 27, ele vai falando assim, eu sou Deus, o Deus de toda a terra, por acaso haveria alguma coisa muito difícil para mim? E aquele homem compra aquele terreno e segura a escritura, coloca aquela escritura dentro de um pote de barro e guarda aquela escritura, porque o terreno era dele. Gente, isso é muito louco. Isso mostra que Deus faz homens prosperarem na crise pelo fato de terem esperança. Porque você vê toda a crise acontecendo e fala, perdi esperança no Brasil, perdi esperança no governo tal, perdi esperança. Ei cara, a tua esperança não é Bolsonaro, a tua esperança não é João Dória, não é ninguém, a tua esperança é Jesus. Se conecta com Ele, que Ele é o Deus empreendedor. Aquele homem ganhou um terreno na moleza. Isso é muito louco. E ele conseguiu viver o melhor de Deus na vida dele, ainda que em aflição, mas ele pôde ver todos os benefícios do Senhor sobre a sua vida. Vamos colocar em pé? A gente tem que se apegar nessas misericórdias de Deus. O Senhor, a gente tem que começar a olhar as obras de Deus de cima. A gente tem que subir até o terceiro céu para poder observar o que se passa aqui embaixo. Às vezes a gente fica olhando para Deus, a gente fica olhando para as coisas, muito de baixo para cima. E a gente tem que começar a olhar as coisas de cima para baixo. Quando a gente olha de cima para baixo, a gente começa a ter esperança. A gente começa a enxergar o tabuleiro que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Porque Deus, Ele tem um plano. Se apegue a isso. Deus tem um plano. Deus não é aquele que, conforme muitas vezes a gente faz, né? A gente faz as coisas sem determinar um plano, e a coisa acontece de um jeito, a gente toma um passo na sorte aqui, e toma outro passo na sorte ali. Não é a maneira como Deus trabalha. Deus trabalha através de um plano específico na tua vida. Sabe quando você ouviu aquela frasezinha do cara evangelizando? Irmãos, converte para Jesus. Deus tem um plano na tua vida. Isso aí não é uma frase de efeito, não. Realmente Deus tem um plano na tua vida. Só que às vezes o pecado nos afasta desse plano. E Deus, Ele vai lutar ao máximo para poder pegar você pela mão e te colocar no caminho desse plano. A não ser que você não queira. Porque Deus respeita as nossas vontades. Tem gente que quer ir para o céu, tem gente que quer ir para o inferno. Tem lugar para todo mundo. Mas Deus, Ele tem um plano específico para nós. Só que a gente tem que viver essa esperança. Uma viva esperança que o Senhor tem para as nossas vidas. Paulo, no capítulo 12, onde ele fala da mudança de mente, né? Num sacrifício agradável a Deus, no capítulo 12 de Romanos. Em determinado ponto, no verso de número 12, ele vai dizer: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Porque o fruto de quem tem esperança é a oração. E sabe o que eu tenho percebido? Pessoas estão desesperançosas e têm largado a vida de oração de lado. Gente, por esses dias eu tenho colecionado pessoas. Pastor, estou mal, tá orando? Não.
Filho, o que eu vou fazer por você desse jeito? Eu não tenho condição. A esperança precisa voltar a borbulhar dentro do nosso coração, porque quando eu tenho esperança, eu dobro meu joelho a Deus e vou clamar para esse Deus da esperança, para que aquilo aconteça na minha vida. Só que sem oração, sem Ele ouvir a tua voz, é sinal que a tua mente ainda não foi liberada para poder receber aquilo que Ele quer te dar. Porque a oração, além de um trabalho espiritual que une o céu, Ele faz um trabalho mental na tua mente, para você poder se abrir para receber o que o Senhor tem para te dar. Sabia que a sua mente tem que estar preparada para receber o que Deus quer te dar? É um trabalho mental. Por isso que Jesus, Ele fala assim, vocês não têm que desejar o mal do inimigo de vocês, não, vocês têm que orar por ele. Pastor, mas eu odeio aquele cara ainda. É justamente por isso, porque quando você dobra o teu joelho, você pede para Deus abençoar aquele cara, a tua mente vai começando a ser destravada com relação àquela pessoa. Vai mudando. É mental. E ao mesmo tempo Deus começa a trabalhar no céu para que Deus venha socorrer aquela pessoa, não para que Deus venha matar aquela pessoa, para que Deus venha converter o coração daquela pessoa. É uma obra dupla, na sua mente e na mente daquela pessoa. Mas a gente precisa voltar para a oração. Regozijai-vos na esperança. É algo para você olhar e falar, essa esperança vai me conduzir a um bem comum, essa esperança vai me levar a um lugar bom. Perseverai na tribulação. Está passando por tribulação, está na Babilônia, persevera, pega na esperança e persevera nessa tribulação. Persevera como? Em oração, e Deus vai te tirar dessa, porque esse é o plano de Deus para a tua vida. Vamos orar a Deus.